Olá, queridos irmãos. Iniciamos neste domingo as nossas lives, as nossas mensagens nesse ano de 2025. É uma alegria para mim estar expondo a palavra de Deus, estar trazendo uma mensagem ao seu coração, daquilo que Deus expressou na sua palavra. Nós estivemos hoje pela manhã num culto na casa de um querido casal que comprou seu terreno, construiu sua casa, eles ainda estão em fase de construção, mas ali fizeram um culto para agradecer a Deus a casa onde eles estão. Já se mudaram para essa casa e, portanto, estão ali realizando um sonho. E ali estivemos. Ali também preguei uma mensagem que eu trago agora para vocês, no sentido de que Deus nos dá 3 casas. E eu quero trabalhar com você isso nesse momento. Começo com o texto: em vão trabalham os que edificam. Edificar a casa aqui significa construir uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão as pessoas para a sua construção, em vão elas conseguirão realizar esse intento. Então, a nossa casa é um lugar em que nós podemos viver e morar. E o Senhor edifica essa casa, quem realiza isso no meio de nós. A casa aqui, se o Senhor não edificar a casa, ela tem 2 sentidos. Primeiro, o sentido físico. A casa é o lugar onde nós moramos. A casa é a nossa habitação onde estamos. Então, isso é necessário para nós. Todos nós precisamos de uma casa para nos desenvolver como pessoas e para estarmos bem. Veja, hoje há muita gente que vive nas ruas. Eles não têm teto, eles não têm casa. Veja que eles não conseguem construir relacionamentos, eles não conseguem progredir na sua vida, exatamente porque não é um lugar próprio deles. Uma hora está num lugar, outra hora está no outro. A casa que é edificada é uma casa que nos ajuda a nos desenvolver como pessoa, como família. Agora, há um outro sentido aqui, quando ele disse: o Senhor não edificar a casa. Essa casa aqui não é apenas a casa de tijolo, cimento ou madeira. É a casa no sentido dos relacionamentos. É a casa no sentido de família. É a casa no sentido de relacionamentos com parentes e amigos que nós temos e que, portanto, podem nos abençoar. Quando Davi esteve diante de Deus, Deus disse assim para ele, em determinado momento: edificarei uma casa para você. Veja, naquele momento, Davi já tinha seu palácio. Ele já tinha sua casa, que era uma mansão, era um palácio. Mas Deus disse: edificarei uma casa para você. Deus não estava falando de outro palácio. Deus estava falando de uma dinastia, de família, de filhos que também reinassem em Israel naquele momento. Portanto, quando se diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, também está se falando de que casa aqui são os relacionamentos. Casa aqui é a família com quem a gente convive. Casa aqui são aqueles a quem amamos e com os quais queremos estar juntos e queremos viver bem. Deus nos dá tanto uma coisa quanto outra. Deus nos dá essa casa física, mas Deus nos dá essa casa família. E é nesse sentido que o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, é o Senhor quem nos dá a casa. É o Senhor quem nos dá família. É o Senhor quem nos dá relacionamentos amigáveis. É o Senhor quem nos dá essas coisas. É o Senhor quem edifica. Porque se o Senhor não edificar, não vai adiantar todo o trabalho humano. Então, Deus é quem nos dá. Claro, Ele nos dá através das nossas ações.
através do nosso esforço, através do nosso trabalho. É através do meu dinheiro que eu compro um terreno e construo uma casa para mim. É através do meu esforço que eu mantenho minha família unida. Então, Deus vai agir através de nós, mas é Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá as condições, é Ele quem nos dá a cabeça para a gente fazer essas coisas. É Ele quem nos dá um coração disposto a fazer o bem. É Ele quem nos dá. Portanto, é o Senhor quem nos dá esse presente que é a nossa casa. A nossa casa física, a nossa casa família, a nossa casa amizade. É o Senhor quem nos dá essas condições e que nos dá essa casa. Essa é a primeira casa que a gente entende que Deus nos dá. O Senhor edifica para nós. O Senhor nos ajuda e nos dá. Aqui então temos algo muito interessante. Primeiro, agradeça a Deus por sua casa, sua família, aqueles que vivem junto com você. Agradeça a Deus por isso. E se alegre de viver assim. Se alegre porque Deus tem sido bondoso com você. Ele está edificando sua casa. Se alegre com isso, com a bondade do Senhor. Agora, também olhe para aqueles que não têm casa. E quando eu digo não tem casa, não é apenas o pessoal que não tem teto nenhum para morar, também estes, mas aqueles que, por alguma circunstância, não têm família, estão sozinhos. Então, é preciso olhar para essas pessoas e acolhê-las em nossa casa. Acolhê-las no sentido de dar a elas um teto, uma casa, de alguma forma. O Senhor, portanto, nos convida a sermos agradecidos pelo que temos e a ajudar aqueles que não têm, a que um dia possam ter também. A segunda casa que Deus nos dá, e que eu vou falar agora, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 a 21, que eu vou ler para vocês. João 2, 19 a 21. Ele está conversando com os judeus acerca do templo, né? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado. E tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. O que é o santuário? Santuário, no Antigo Testamento, principalmente, era a casa de Deus no meio dos homens. Era o lugar, era o templo, o santuário, onde eles iam adorar a Deus, onde eles iam prestar cultos a Deus, adoração a Deus. Então, esse era o santuário, era a casa do encontro, era a casa de Deus, mas a casa do encontro dos homens com Deus. Esse é o santuário. Na concepção dos judeus da época de Jesus, era aquele templo, um templo grande, majestoso, suntuoso, enorme. Era aquele templo. Mas Jesus, ele dizia assim, derribai este templo e eu o construirei em 3 dias. Daí, eles, por acharem que estava falando daquele templo de pedra, eles disseram, mas que é isso? Levou 46 anos, vai construir em 3 dias? Que é isso? Aí o texto diz, mas ele se referia ao seu corpo. Ele se referia a si próprio, que um dia morreria por nós na cruz, mas 3 dias depois seria edificado, ressuscitado. Ele falava de si, de si. Porque aqui esse texto nos mostra, esse texto nos diz que Jesus é a nossa casa, onde nós estamos. Se o templo, se o santuário era o lugar onde os homens se encontravam com Deus, Jesus é essa casa onde nós nos encontramos com Deus. Estou falando do meu corpo, estou falando de mim, diz Jesus. Eu sou o templo, eu sou o santuário, eu sou a casa onde vocês entram, onde vocês moram e se encontram com Deus. Sou eu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Jesus é esse encontro, Jesus é a casa onde nós nos encontramos com Deus. Nesse lugar, ele é o santuário, ele é a casa de Deus. E uma das frases que o apóstolo Paulo mais usa, talvez a que ele mais use, consiste em duas palavras. As palavras em Cristo. Ou seja, nós estamos sempre em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Então, ele sempre fala isso, que nós estamos em Cristo. Em é lugar, preposição de lugar. Nós estamos em Cristo. Quando Jesus diz, o santuário sou eu, Jesus está dizendo que a nossa casa é Ele. Jesus é a nossa casa. É em Jesus que nós nos encontramos com Deus. Por isso estamos em Cristo. Em Cristo. E dentro dessa casa, em Cristo, Deus nos deu tudo. Deus nos deu abrigo contra o mal. Deus nos deu proteção. Deus nos deu amor. Deus nos deu bondade. Deus nos deu paz. Deus nos deu tudo nessa casa. Em Cristo temos todas as coisas. Em Cristo temos sempre tudo que nós precisamos para viver. A casa chamada Jesus é completa. Não falta nada. E nos dá comunhão com o Pai. Portanto, é nesta casa que se chama Jesus que moramos. É em Cristo que nós estamos. E quando, pela fé, adentramos nessa casa, nada pode nos retirar de lá. Porque Jesus tem o poder de nos manter juntos, de nos manter unidos, de nos manter irmãos. Então, essa é a nossa casa. Não é apenas minha casa particular, é a nossa casa, de todos aqueles que amam e seguem a Jesus. Essa é a nossa casa. Jesus é a nossa casa. E por isso nós podemos nos alegrar e saber que nele encontramos todas as coisas. Ora, a Bíblia diz assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará. Quando estamos dentro dessa casa, nada nos separa. Ela é nossa. Se ela é nossa, o que devemos fazer? Primeiro, sermos agradecidos a Deus por Jesus Cristo, que nos aceitou, que nos colocou dentro dele, que nos acolheu, que nos amou, que perdoou os nossos pecados todos e nos colocou dentro de si. Primeiro, ser agradecido. Segundo lugar, chamar outras pessoas para também participar, para também conhecer a graça de Jesus, que se manifestou maravilhosa na cruz, e que na cruz perdoou nossos pecados, nos deu nova vida, nos leva para o céu e nos ajuda a viver essa vida com alegria, com disposição, enfrentando os sofrimentos, as dores que ela tem, mas enfrentando isso com disposição e com coragem. Então, chamar outros a participar e ter comunhão com aqueles que já estão lá. Já estão lá. Nós temos muitos irmãos. Essa casa chamada Jesus abriga muita gente, mas muita gente mesmo. Então, nos alegrar aqui com esses irmãos, andar com eles, viver com eles. Temos sim as dificuldades de relacionamento, mas são os nossos irmãos que Jesus conquistou, para que andemos juntos e para que cresçamos juntos. Então, a nossa segunda casa que Deus nos dá se chama Jesus. Que bom! Jesus é a nossa casa. Jesus é a nossa casa. Então, duas casas até agora. Primeiro é a nossa casa física, a nossa casa família. Segundo é a nossa casa chamada Jesus, onde encontramos nossos irmãos. Mas há uma terceira casa, aqui que a Bíblia nos fala, e encontra-se agora em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, que eu leio. Aí é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Que legal. Na casa de meu pai, então, o pai de Jesus tem uma casa. A gente costuma dar o nome a essa casa de céu. É a casa do pai. É a casa dele, na qual Jesus já está. E Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Ou seja, tem muita gente que vai morar nessa casa. Você não tenha dúvida. O céu vai ter milhões, bilhões de seres humanos. Todos conquistados pela graça de Jesus. Todos trazidos pelo amor de Jesus. O céu terá milhões, bilhões de pessoas. É muita, muita gente. Porque Jesus diz, tem muitas moradas. Não é pouca coisa, não. Não é pouca gente, não. É muita gente que lá estará. E ele diz assim, vou preparar-vos lugar. Esse preparar lugar, isso, gente, se chama cruz. É na cruz que Jesus preparou o nosso lugar. Não pense que aí já Jesus vai para o céu, aí ele vai ficar fazendo uma reforma lá no céu, né? Aumentar o número de quartos, de morar. Não, não. Esqueça isso aí. Quando ele diz, vou preparar-vos lugar, ele está falando da sua cruz, porque é na cruz de Jesus que nós ganhamos a autorização, a permissão, a transformação de sermos filhos de Deus e irmos morar na casa do Pai, que agora passa a ser o nosso Pai também. É na cruz. Então, ele preparou lugar para nós na cruz do Calvário, onde morreu por nós. Mas preparado esse lugar, ele diz, então voltarei para vós. E quando eu voltar, eu vos ajuntarei. Eu vos ajuntarei. Olha que coisa boa. Ele diz que ele preparou e que um dia ele voltará. Você pode ter certeza, tem um dia na história, um dia no calendário, em que Jesus vai apontar no céu, porque ele vai voltar pela segunda vez. Eu voltarei e vos reunirei comigo. E aí ele diz, na minha tradução, para que onde eu esteja, vós estejais também. A tradução em português é sempre uma tradução do texto grego, que é o texto original em que foi escrito o Novo Testamento. Se nós fôssemos pegar o texto grego e fazer uma tradução mais literal dessa frase, a frase seria assim, preste atenção. Para que onde eu seja, vós sejais também. Jesus não está falando tanto de lugar, ele está falando de ser. Para que lá nessa casa, onde eu sou, aquilo que eu sou, a pessoa que eu sou, vocês também serão pessoas parecidas comigo, iguais comigo, cada um com a sua personalidade. Então, veja bem, nessa casa do Pai, nós vamos ter todos lá vão ser, vamos dizer assim, pequenos Jesus Cristos, né? Jesus Cristos. Nós seremos Jesus, só que cada um com a sua personalidade. Humanos, mas com a sua personalidade. Mas todos nós seremos parecidos com Jesus. Parecidos em que sentido? Naquilo que caracteriza Jesus Cristo. No amor, na paz, na bondade, na justiça, na compaixão, na graça. Em todas essas coisas, nós seremos parecidos com ele. Então, na verdade, na casa do Pai de Jesus, o Pai terá Jesus, seu Filho, e vai ter um monte de filhos parecidos com ele. É esse o plano de Deus. Deus quer formar em nós a imagem do seu Filho, a imagem do seu Filho. Ele quer colocar dentro de mim o seu Filho. Ele quer que eu, como pessoa, eu, Watson, e você, ele quer que nós sejamos, cada um com a sua personalidade, muito parecidos com Jesus. É isso que ele quer. E lá nessa casa, nós estaremos com ele, parecidos com Jesus.
Então, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para que onde eu sou, vocês também sejam comigo. Ou seja, nessa casa que ainda está no futuro, nós estaremos em comunhão com Jesus, vivendo com Jesus. Nessa casa, nós estaremos na comunhão com o Pai de Jesus, que será nosso Pai. Se nós somos parecidos, clones de Jesus, ele será nosso Pai também. Ele é nosso Pai também. E a partir daí teremos comunhão com o Pai. Então, o que há de mais bonito nessa casa não é lugar. Não é mansão, não é ruas de ouro, não é lugar. O mais bonito nessa casa, na casa do meu Pai, é a comunhão com o Pai e a comunhão com Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, é a Trindade. É nessa comunhão que nós vamos desenvolver. E a partir daí, Deus nos dará as tarefas, os trabalhos, o que Ele quiser que nós façamos. Mas o principal é que nós seremos parecidos com Jesus e vivendo em comunhão com a Trindade. Vivendo em comunhão com o Pai, vivendo em comunhão com Jesus e com o querido Espírito Santo. Assim, nós temos uma casa onde vamos viver. Nós seremos família, nós seremos comunhão, nós nos conheceremos uns aos outros como irmãos que nós somos, e a gente vai ter a eternidade inteira para isso. Então, esta casa, a casa do Pai, também nos é dada por Ele. Ele nos deu de graça. A gente não vai para o céu pelo nosso esforço. Eu sou um bom cristão, faço todas as coisas certinho. Não é por isso, nunca foi. Nunca foi, nunca será. Nós vamos para lá porque o Pai nos deu essa casa em Cristo. Na casa de meu Pai há muitos morados. Eu vou levar vocês para lá. Então, nós temos 3 casas que Deus nos dá. Deus nos dá. E nessas 3 casas, Deus tem prazer em dá-las para nós. Assim, viva a sua vida nas 3 casas. Viva a sua existência. Viva na sua família, na sua casa, ou com seus amigos. Viva a sua vida em Jesus Cristo, é a sua casa, sempre. É a casa do coração. Viva dentro de Jesus, em Jesus, e viva com a esperança dessa casa que nós lá teremos, a casa da comunhão com o Filho e com o Pai. E que já começou aqui nessa vida. Já começou. Mas lá nós a teremos com perfeição. Que você viva nessas 3 casas e viva agradecido a Deus por essas bênçãos enormes que Deus dá. Meus queridos, um prazer estar aqui. Um feliz 2025. Que esse ano seja de bênçãos para você. Quero te avisar que você vai ter dificuldades, você vai ter dores, você vai ter sofrimento, porque nossa vida também é composta disso, mas você vai ter muitas bênçãos, muitas alegrias. E se você estiver vivendo nessas 3 casas e um coração grato, certamente 2025 será um ano abençoado para você também. Até que um dia a gente vá para aquela casa, né? Que Ele nos prometeu. Que Deus abençoe você e que a graça de Deus repouse sobre sua vida neste novo ano.